Sejam muito bem-vindas a mais uma aula do aprofundamento Despertar da Guardiã Interior, um cacau sagrada, do plantio, na verdade do plantio, né, do cultivo, da colheita. Então, é um aspecto assim muito importante dentro da nossa jornada, né, para se trabalhar. Eu gosto muito, particularmente, porque durante muito tempo, assim, um tempo da minha vida, eu vivi plantando, né, para plantar, principalmente lá no Acre, e isso acompanhou minha vida, né, esse processo de desconectar com as plantas, né, através do cultivo da terra, desde a minha infância, né, minha avó, ela é uma mulher que planta muito, assim, desde sempre, desde que eu me lembro, né, ela sempre plantou, planta até hoje. Minha mãe também tem uma conexão forte com as plantas, e eu acredito que vocês, né, possam ter também essa conexão, ou dentro da linhagem familiar de vocês, pode ser que alguma mulher, né, ou algum familiar tenha essa conexão forte com as plantas, que plante, né, que trabalhe até mesmo com a agricultura. E quando a gente fala da agricultura da cacau, né, a gente também fala de um resgate dessa agricultura, né, de forma conectada com a espiritualidade. Normalmente, quem faz plantio, né, não são pessoas, e não é nesse intuito, né, de fazer uma ritualística. As pessoas que elas têm essas conexões, né, com a agricultura, com a terra, elas já são conectadas por si só, né, ali com o momento de plantar, com a conexão com o próprio elemento da terra, né, com as plantas, elas têm ali aquela troca já, né, então elas, normalmente, assim, é muito difícil a gente encontrar quem faz, né, o plantio já com o intuito de fazer essa ritualização. Hoje, com o crescimento das ritualísticas, né, dos cerimoniais com cacau, a gente tem percebido, né, esse movimento, assim, acontecendo de uma forma, né, um pouco diferente, por conta mesmo dessa expansão, né, então, por exemplo, na Bahia, a gente já vem sentindo esse movimento, né, das pessoas que estão fazendo o plantio com o intuito, né, de distribuição para um cerimonial, né, então a gente já começa a ver um cenário onde as pessoas já estão conectando as ritualísticas, né, as práticas cerimoniais, a espiritualidade. Então, aí a gente adentra, né, o nosso papel, que é um papel, né, muito importante dentro disso tudo, dentro desse processo de cuidar mesmo, né, da terra, da natureza, que é o servir da medicina, que é o compartilhar da medicina, que é o consagrar a medicina, né, que é consagrar a planta, consagrar o fruto e consagrar sua bebida sagrada, né? Então, quando a gente traz esse movimento para a espiritualidade, a gente não só fortalece as nossas conexões espirituais, né? Fortalece nós mesmas, o nosso interior, né? Fortalece outras mulheres, outras pessoas que estão nessa busca. A gente fortalece também o plantio da planta, né? Então, a gente traz para o nosso estudo um servir, uma conexão consciente, conectada com a terra. Hoje me veio assim muito forte, né, os pilares do aprofundamento, o porquê, né, que eu tenho feito, e cada vez vai acontecendo de uma forma, mas me veio muito forte os pilares, né, e os objetivos, né, e os propósitos do porquê nós estamos aqui realmente fazendo esse estudo. E um deles é realmente esse, né, voltado para honrar essa ancestralidade, para honrar a terra, para honrar a natureza que tanto nos dá, que tanto, né, nos proporciona todo instante. Desde o do momento em que a gente acorda, até o momento que a gente vai dormir, a gente é beneficiada pela natureza, né, a todo instante, realmente, né, quando a gente respira, a gente está sendo beneficiado pela natureza de forma gratuita. Então, o nosso papel, né, o mínimo que a gente pode fazer é colaborar para esse todo, né, colaborar para que essa medicina continue se expandindo. E eu sempre gosto de colocar os desafios, né, dentro do processo do aprofundamento. E um desses desafios também é que a gente faça, né, o plantio de uma semente, o plantio de uma muda. Não necessariamente, caso seja difícil para a sua realidade ter acesso ao fruto para fazer essa distribuição de mudas, né, ou expandir dessa forma, de outras plantas até mesmo, né. Tem um projeto aqui na Reserva da Jureia, que é de um professor,
E ele faz distribuição de mudas de árvores nativas, até mesmo para a prefeitura da cidade. E essas sementes que ele planta, olha só, pasmem, ele pega na cidade, ele pega no chão das árvores que distribuem as sementes, né, que derrubam as sementes no chão. Ele pega as sementes do chão na cidade por onde ele passa, ele traz para cá, para a floresta, e planta nos vasinhos, que são vasinhos de PET reciclável, e ele tem uma super plantação de mudas, inclusive de cacau. Então, tem muitas mudas de cacau que a gente plantou aqui, que veio desse plantio que ele fez, né, de vários plantios que ele fez. Então, é muito fácil, né, a gente fazer esse trabalho, basta a gente ter, né, essa força de vontade de colocar nessa semente da terra. Eu não falo que, na verdade, é tão fácil, né, porque dentro da realidade que a gente vive, que é uma realidade muito conectada, hoje, né, com a internet, com a informação, com muitas trocas, né, com muitos trabalhos que a gente realiza aqui no online, esse trabalho manual, né, esse trabalho desconectar mesmo com o trabalho artesanal da terra, do plantio, né, que demanda mesmo um tempo, que demanda também uma disposição ali, né, tem ficado realmente para as pessoas que vivem isso, né, que vivem isso diariamente. Quando eu me dediquei ao plantio, né, eu percebi o quanto realmente demanda, né, realmente o cuidado, né, de cuidar. Às vezes a gente está ali, né, super feliz com uma planta, de um dia para o outro, a formiga vem e come a planta inteira. Então, realmente demanda esse olhar, né, esse cuidado, essa disposição. E por isso mesmo, né, que nós precisamos valorizar as pessoas que estão, né, fazendo isso. Ontem eu até colei esse adesivo, deixa eu achar aqui para vocês verem. Vou mostrar para vocês. É o adesivo do MST, né? Que é: se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não planta, a cidade não janta. É muito Adoro esse real isso. movimento. Se não tem alimento, né? Se não tem comida, como que a cidade vai comer? Como que a cidade vai jantar? Já que as pessoas que moram na cidade não se propõem ou não se, né, se colocam para fazer esse trabalho. Então, quando a gente traz à luz, né, essas questões que estão interconectadas com a nossa vida, o alimento, né, ele está no nosso dia a dia todos os dias, ele faz parte da nossa vida. E a minha cachorrinha no fundo. E quando a gente valoriza esse lugar, né, do plantio, valoriza quem planta, valoriza as pessoas que estão se dedicando a isso, a gente também traz à luz essas questões que estão relacionadas à natureza, né, relacionada às questões ambientais também. E por isso que o movimento da Cacau é tão importante dentro disso. O nosso trabalho é muito importante para conscientizar as pessoas, né, do consumo consciente, de consumir tanto uma medicina que seja, né, uma barra de cacau que seja orgânica, que seja agroecológica, que seja 100% natural e artesanal, mas também para a gente se voltar para esse olhar de se alimentar do que é natural, se alimentar do que não escraviza, do que não machuca, do que não faz sofrer, né? Principalmente os animais. A gente, eu acho que não tem muito como separar, né, essa questão uma da outra, da gente falar de espiritualidade, da gente falar de espiritualidade consciente, falar de amor, de coração, e esquecer dos animais, de esquecer da natureza, né, esquecer dessas questões que estão interrelacionadas também, né, com o cultivo, com a terra, e é muito, assim, real essa questão, né, hoje, na vida de muita gente. Se a gente for ver pesquisas na internet, né, quantas pessoas, de fato, né, não se alimentam de derivados de animais, é uma pequenita porcentagem. Então, quando a gente traz à luz essas questões, a gente vai iluminando, né, essas questões dentro de nós e expandindo também para um compartilhar para outras pessoas. E faz com que, né, os animais, a natureza sejam mais respeitadas. Porque também não adianta a gente querer na nossa vida os caminhos abertos, sem sofrimento, sem dor, se para existir, né, ou para algo, a gente causa dor a outro ser, a gente causa sofrimento a outro ser. Então, Cacau, ela traz muito, né, a nossa consciência, os pontos que a gente precisa realmente trabalhar e melhorar.
quando essa proposta, né, que eu venho trazendo aqui para vocês, é voltada, né, para se melhorar, para se conhecer, de acessar essa guardiã interior, é realmente para a gente ir trabalhando esses pontos mesmo de consciência, de iluminar mesmo, né, todas essas sombras que estão atreladas ao nosso dia a dia, à nossa vida, né, porque não é somente nas ritualísticas que a gente trabalha, o que a gente precisa, né, transcender, mas também dentro do nosso dia a dia, nas nossas escolhas diárias, dentro, né, do que a gente vai tanto, né, se alimentar e colocar para dentro, mas também de informação, tudo que a gente coloca para dentro se torna parte de nós, né, mas as informações, as relações, e tudo isso está interconectado com essa relação de quem nós somos, né, com quem nós queremos ser, nos tornar, né, e com o que a gente convive, com a gente troca, com esse todo que está interconectado, e a natureza, ela faz parte disso. Então, esse pensamento, assim, de levar a medicina de uma forma consciente, hoje, né, eu venho percebendo que é muito voltada mesmo para essa relação que a gente tem no dia a dia, de não exceder, de entender os excessos, né, de entender a necessidade real, né, colocar mesmo esse propósito, qual é o porquê disso, o porquê que eu busco, o porquê que eu faço, o porquê que eu compartilho, qual que é o propósito desse servir. Então, vem aqui trazendo sempre qual que é o propósito, qual que é o propósito. E não só, né, de autoconhecimento, mas acredito que deve ter, sempre é preciso que a gente tenha um propósito maior. Eu sempre falo isso, tem que ter um propósito maior, que é além do nosso ego, né? Além de nós. Então, eu acredito que é tão honrado, né, que a medicina, ela vai levando e expandindo esse propósito não só para nós, né, mas para o todo, para todo o planeta, porque sem realmente a natureza a gente não vive. Então, é um movimento muito necessário, e o cultivo, o plantio, né, tudo isso é muito importante dentro disso tudo. Hoje em dia, né, as pessoas estão buscando fazer plantios que são agroflorestais, né, o sistema Cabruca, que é esse sistema que a gente ouve falar, é justamente esse sistema de plantar cacau dentro da floresta, que é esse sistema, o Cabruca, é das árvores, né, estarem plantadas embaixo de árvores maiores, né, para que elas recebam a sombra das copas das árvores. Então, hoje tem se implantado muito, né, o sistema Cabruca, mas há um tempo atrás começou a ter muita praga, muita vassoura de bruxa, justamente pela monocultura, né, realmente pela essa disposição, assim, muito agro, né, do agronegócio, né, o agro se implantou e se aproveitou desse cenário, né, do chocolate, das pessoas consumirem muito chocolate, de ter se expandido para o mundo todo, e fizeram muitas plantações onde desequilibrou o ambiente. E quando isso acontece, assim como acontece na natureza, né, que a natureza se desequilibra e mostra ali o que está errado, colocando uma praga, né, colocando ali uma doença no caminho, né, isso acontece conosco também. A natureza, ela sempre nos mostra, né, para que a gente compare a nossa realidade, né, quando a gente tem muitos hábitos, por exemplo, que não são benéficos, né, para o nosso corpo, que é um dos pilares que eu também quero começar a trazer para vocês, que são os pilares, né, que é o cuidado com o nosso corpo, com o nosso templo. O nosso corpo, por si só, já se desequilibra. Então, ele começa a gerar doenças, começa a gerar desequilíbrios, né? Então, é a mesma coisa, né, que acontece com a natureza. Então, a gente comparando com a medicina, né, a sabedoria da natureza, a tecnologia é tão divina, tão equilibrada, que quando tem algo ali que está em desequilíbrio, ela já mostra, né? Então, esse processo de cultivo, ele foi sendo percebido, né? Tanto que quando começou a acontecer esse processo das pragas, aqui no Brasil, na Bahia, né, por exemplo, havia muito trabalho escravo, né? Muitas pessoas eram escravizadas mesmo para fazer plantio de cacau. Então, imagina a dimensão disso, né? Tanta luz e tanta sombra envolvida. E quando começou a chegar essas pragas, muitos donos, né, fazendeiros, começaram a
abandonar as fazendas, né, e ficaram justamente para as pessoas ali que cuidavam, que eram as pessoas que estavam sendo escravizadas. E tem até um documentário no YouTube, inclusive, que mostra, né, algumas fazendas onde as pessoas que eram escravizadas conseguiram posse dessa terra, elas conseguiram essa posse, e hoje elas fazem o cultivo consciente, o cultivo agroecológico, né, da estrutura de um cultivo familiar, né, da agricultura familiar, e elas conseguiram mudar, né, esse cenário, levar para um cenário onde a medicina, né, vem sendo reconhecida como medicina e vem acontecendo nesse cenário de uma forma um pouco mais consciente, sem a necessidade de escravizar a terra, de escravizar pessoas. Então, a gente está vivendo um momento com a medicina muito especial, e por isso eu sou muito grata também, por estarmos nesse momento, né, de estar vivendo esse momento de expansão da medicina de uma forma conectada com a espiritualidade, de uma forma conectada com o autoconhecimento, né, de uma forma conectada à ancestralidade, para trazer essa ancestralidade, né, essas raízes ancestrais à tona, né, em debates também. Hoje, aqui no Brasil, tem chego também, né, muitas pessoas, muitos facilitadores da medicina que são de linhagens ancestrais, né, eu falo bastante do abuelo, né, do abuelo Efrem, mas há outras pessoas também, né, que são de linhagens, por exemplo, lá do México, da Guatemala. Ontem eu encontrei uma senhora que também é da Guatemala, que serve cacau, e é muito bonito o trabalho, assim, a coisa mais linda. Então, a gente está tendo esse grande privilégio, essa oportunidade de ter acesso a esses conhecimentos, que há um tempo atrás não havia essa possibilidade, não existia essa possibilidade, né, da gente acessar. E quanto mais a gente falar, quanto mais a gente trazer esses assuntos e plantar essas sementes, né, sementes que são plantadas para o bem, elas crescem em bons frutos. Então, que a gente possa cultivar tanto dentro de nós, né, essas sementes, para que elas cresçam, para que elas floresçam, para que elas gerem bons frutos. E a gente está numa lua, uma lua crescente convexa, né? Esses aspectos da lua, do convexo, né, por exemplo, que é o lado invertido da lua, mas a lua crescente, ela fala muito disso, da gente realmente estruturar os nossos projetos, né, aproveitar esse momento para colocar, né, no papel nossos projetos, para alinhar, né, para definir as nossas metas, os nossos propósitos. E quando a gente estabelece, né, realmente o que a gente quer, a gente está também plantando sementes, mesmo que não dentro desse processo de cultivar a terra, mas as intenções. Então, elas são muito importantes dentro do nosso processo de estudo, né? As intenções conectadas com o que nós sentimos no nosso coração e conectadas com quem nós queremos nos tornar dentro disso. Então, hoje, eu venho trazendo aqui essa reflexão, né, para a gente refletir sobre quais sementes, né, nós queremos plantar, semear, né, cuidar, cultivar, para que a gente possa colher esses frutos no futuro, né, no futuro breve, no futuro, né, mais próximo, ou um futuro a longo prazo. Então, essa reflexão é muito importante para a gente também, dentro do nosso processo de conexão com a medicina, de autoconhecimento, de servir a medicina. A Lu já serve a medicina, a Cássia, ela falou que está no processo mais de estudo nesse momento, né? Sim. Mas aqui estamos, né? A gente vai seguindo nessa trilha, nesse caminho, e Cacau, ela vai chegando para nós, né, da forma como a gente precisa receber também esses ensinamentos, esses chamados, e hoje, nesse sentido de trazer realmente esses pilares, os pilares que eu sinto que são muito importantes dentro desse processo, realmente, né, a gente cuidar do nosso templo, do nosso corpo, porque se nós não estivermos bem alinhadas, né, fisicamente, espiritualmente, em diversos aspectos e âmbitos, né, mas principalmente com saúde, a gente não consegue realizar nada, né, então, esse processo de observar, né, quais são as nossas reais necessidades, em alinhá-las, né, na nossa vida e alinhá-las dentro do nosso propósito, é muito importante dentro dessa relação com o cacau, porque a gente aproveita nesse momento de conexão com a medicina, de estudo, para realmente alinhar com o nosso coração aquilo que a gente necessita.
Porque às vezes a gente para e acha, por exemplo, eu necessito de tal coisa para poder ficar bem. Não, eu necessito de outra coisa e tal, tal, tal. E às vezes, isso que a gente acha que a gente necessita, talvez não seja o que a gente realmente necessita, né? Então, quando a gente conecta com o nosso coração, né, com a medicina, com a intuição, ela traz aquilo que realmente a gente necessita, alinhado, né, com os aspectos que a gente precisa realmente trabalhar, estruturar na nossa vida, né? Então, essa espiritualidade também, que é uma espiritualidade que a gente trabalha de forma consciente, é voltada para a gente alinhar, né, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, com o que é palpável, com o que é real, né, com o que faz parte aqui da nossa vivência material também aqui na Terra. Então, esses pilares, né, que eu sinto de trazer aqui hoje, vão vir, né, ao longo de todo o processo, mas hoje de falar sobre o nosso propósito de cuidar do nosso corpo, de exercitar o nosso corpo, de tomar água, né, de nutrir, de alimentar, de hidratar, né, realmente, de cuidar dos nossos aspectos que a gente percebe no espelho, né, a nossa imagem, aquilo que a gente reflete também, né, tanto para nós quanto para as pessoas, para a gente se sentir bem conosco, com as pessoas, né, e também os aspectos, né, do pilar da espiritualidade. Eu sei que cada uma vai ter, né, a sua forma de conexão, a cada uma tem as suas práticas, as linhas espirituais que gosta, né, e eu falei isso ontem na aula da Despertar de Conexões, né, que cada uma vai sentir de uma forma, vai buscar de uma forma, mas é importante que a gente realmente busque, que a gente faça, que a gente estabeleça. É claro que a gente não vai conseguir alinhar todos esses propósitos, né, e esses pilares num dia só, porque um dia é muito curto para a gente alinhar, né, todos os pilares em apenas um dia, fazer todas as práticas em um dia só. Mas que a gente tenha, né, esse propósito de colocar pelo menos um pilar por dia para ser trabalhado. Então, esses pilares, eles vão ser trabalhados ao longo do tempo, desse processo de aprofundamento, para a gente conseguir espaçar mesmo, né, ter esse momento por dia para trabalhar cada um desses pilares, para que eles se tornem hábitos. E quanto mais a gente faz, né, mais fácil fica. Então, vamos fazer um exercício hoje bem simples e bem rápido. Se vocês estiverem aí com o caderno de estudo já fácil também, bem fácil também de fazer, senão vocês podem fazer no momento que vocês conseguirem. Mas esse exercício, ele começa assim. A gente tem os desafios e tudo mais, né? Mas a gente coloca numa linha, assim, a gente pode dividir a folha em dois, né? E coloca em cada linha os hábitos que a gente já cultiva no nosso dia a dia. Então, como a gente está falando da cultura, da agricultura, né, do plantio, a gente pode também relacionar, né, quais são os nossos hábitos conectados com a natureza, quais são os hábitos que a gente considera, primeiramente, prejudiciais, né, a gente reconhece primeiro quais são os nossos hábitos que a gente considera que não são bons, que são aqueles que a gente precisa melhorar, né? E aí a gente pode fazer essa reflexão, pode ser que essa reflexão demore, né? Porque a gente vai trabalhando cada ponto, começando pela alimentação, né? A gente começa a olhar para esses aspectos da nossa alimentação. O que eu tenho colocado para dentro de mim hoje é algo que faz bem para minha saúde? Essas perguntas são muito importantes. Faz bem para minha saúde? Faz bem para o meio ambiente, né? Por exemplo, tem muito excesso de plástico para eu consumir esse alimento vem envolvido em muito plástico, tem muita química, tem muito agrotóxico, tem muita, enfim, muitas substâncias ali. Esse alimento causa dor a algum ser, seja um ser animal, né, que nós somos animais também, mas animais humanos, né, causa algum mal a algum animal, ou alguma pessoa está sendo escravizada para poder comer isso. Então, a gente faz ali essa análise da nossa alimentação. E aí, depois a gente vai, né, fazendo a análise de cada uma
cada pilar da nossa vida. E aí a gente vai para a nossa relação conosco. Por exemplo, quais são os hábitos que eu considero que não estão sendo bons para minha relação comigo mesma? Por exemplo, eu estou tirando um tempo para me analisar, para me olhar, né, para entender o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo a nível emocional, o que eu estou sentindo a nível espiritual, né, o que eu estou sentindo neste momento. E aí, nesse momento de análise, é importante que a gente sempre respire. Respira. Respire e se mantenha presente para sentir, primeiramente, o que você está sentindo, né? Para perceber qual é o sentimento que vem quando a gente faz cada uma dessas perguntas. Então, esse é um exercício bem prático, bem fácil, né? Mas de autoanálise mesmo, né? Para analisar esses pontos que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar na nossa vida. E é importante que esse exercício, que é fácil, a gente faça sempre, com frequência, para que a gente não só observe, né, e não faça esse movimento de mudança. Então, observar o que eu estou sentindo, né, o que eu estou emanando também, a partir da observação desse momento presente. Aí, as relações, né, observar como que está sendo as minhas relações, como que estão sendo as minhas trocas. As minhas trocas estão sendo boas? Estão sendo equilibradas? Quais são os aspectos negativos que eu percebo quando eu me relaciono com as pessoas? Fazer essa análise também. E, espiritualmente falando agora, quais são as práticas que talvez não sejam bacanas para o meu campo energético e espiritual, e colocar também. Colocar poucos pilares para também a gente não abrir tanto processo. E aí depois a gente vai para os aspectos que a gente considera positivos. Dentro de cada uma dessas que a gente colocou, né, a gente pode fazer tanto uma análise para o positivo e colocar, né, o que eu considero positivo dentro disso, né, quais são as minhas práticas que eu considero positivas dentro da minha alimentação, dentro, né, das minhas práticas de conexão com o meu emocional, com as minhas relações comigo mesma, com as pessoas, e das relações com a espiritualidade. E a gente pode também já aproveitar, né, dentro desse exercício, vocês podem fazer no momento que vocês sentirem, colocar quais são as práticas que eu gostaria de cultivar para o futuro, para curto, médio e longo prazo, né? Mas para longo prazo. E colocar essas práticas, né, de forma alinhada com o que nós estamos fazendo hoje. Então, observando o que nós estamos fazendo hoje, realmente, assim, olhando para tudo isso, está conectado com quem eu quero me tornar, aonde eu quero chegar? Então, conforme a gente vai observando e fazendo essas análises, a gente vai eliminando aquilo que não nos faz bem, que é ruído, que está travando o nosso caminho, né, que não está sendo um bom hábito, que não está sendo bom, né, para a nossa caminhada, para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso emocional, para o nosso espírito, para as nossas relações. E tudo isso, né, a gente pode tanto fazer dentro de uma consagração da medicina da cacau, né, aproveitar para fazer esse estudo de autoanálise, né, de observação, quanto também levar para as pessoas, né, para as práticas que a gente pode trazer dentro das dinâmicas, das ritualísticas com cacau, por exemplo, né, a gente pode fazer essa prática, e é muito interessante, assim, porque eu já fiz essas práticas, né, com outras mulheres dentro de círculo, e é muito legal, porque quando a gente faz essa prática de autoanálise, surgem, né, muitas questões e rolam muitas trocas boas, né, as mulheres, elas vão percebendo ali também, dentro dessa troca, o que elas podem melhorar com a ideia, né, que a outra irmã trouxe, por exemplo, uma irmã teve uma prática que normalmente outra irmã não tem, e ela, dentro daquilo que ela compartilhou, a outra irmã falou, nossa, eu gostei muito daquilo que você falou, eu vou fazer também, eu acho que vai me ser bom, né, então é uma boa ideia também para a gente levar para os círculos, para que a gente consiga fazer, né, esse movimento de autoanálise mesmo, de análise em conjunto, para que a gente possa melhorar o todo, né, e conseguir melhorar todo tanto, né, a nossa relação, a nossa vida, né, mas todo esse contexto, né, que envolve a natureza, a medicina. Então, é um exercício bem simples, né, bem simples,
mas que às vezes a gente acaba não fazendo, deixando passar, mas que pode ser muito benéfico para nós, e fazer isso com frequência. Por isso que eu coloco também nesse diário da apostila, né, as observações do que, tanto do estudo, né, de cada desafio, de cada dia, quanto as observações do que você vem sentindo, porque é importante que a gente faça um diário, mesmo que a gente não fique relendo esse diário, né, para que a gente coloque para fora o que a gente sente, para que a gente expresse, né, para que a gente, às vezes, até materialize aquele pensamento, né, ou algo que a gente tem dentro de nós, porque a partir do momento que a gente coloca para fora, a gente já materializa, né, já, né, e se é algo ruim, por exemplo, se é algo que não está nos fazendo bem, é importante também que a gente escreva e aproveite, por exemplo, uma lua minguante, né? Ou até um momento que você sente mesmo de acender uma vela e queimar tudo aquilo. Então é importante a gente colocar para fora e também às vezes abrir espaço, né? Colocar aquelas palavras e queimar tudo aquilo que é um sentimento às vezes que não está sendo bom para nós, ou uma prática, ou um hábito, e queimar isso para abrir espaço para algo bom que você está colocando aí dentro da sua autoanálise. Então, eu acho que para não passar muito, eu estou aqui um tempinho, espero que vocês estejam bem. Vocês estão se conectando com isso que eu estou dizendo? Está fazendo sentido para vocês? O que vocês sentem? Tentem compartilhar. Altas reflexões aqui. Mas Sim, desculpa, pode falar. Pode falar, que alguém quer ser aqui. Não, eu só ia falar que eu não tô com um caderno aqui, então eu já tô refletindo as coisas que você tá falando e pensando, assim, nessa questão dessas práticas, tanto a prática do dia a dia, né? É um estilo de vida que pode ser mais sustentável, conectado com a natureza e com a nossa natureza. Tipo, e se a gente não tem esse pensamento crítico dessa reflexão, a gente sempre vai continuar fazendo as mesmas práticas, né? Até que fale, não, beleza, agora me sinto pronta para mudar essas práticas. É bem isso. Gratidão por compartilhar. Lu, sente de falar algo? sim, total. Eu tenho pensado muito sobre isso, né? Eu não sei se eu comentei, mas eu frequento muito o MST, o meu amigo é da cozinha do MST, então eu faço processos lá dentro, ajudo, enfim, a gente faz ação voluntária. E essa consciência de plantar, de comprar coisas que vêm, né, vendo de plantio saudável, sim, né? Eu ganhei de Dia das Mães uma composteira, né? Porque a gente planta muito em casa. A gente cultiva até jabuticaba no vaso e dá jabuticaba, sabe? Amoreira. A gente não tem terra aqui, mas a gente tem um quintal. Então, esse processo também eu cresci muito, né? Plantando, agora eu tô cultivando as rosas, então para mim, assim, eu tô muito mais conectada hoje com a terra, depois do cacau, e toda essa consciência que você trouxe também do lance de ser respeitosa com a própria medicina, de entender de onde ela vem, por onde ela passa, o feitio, o quanto isso é importante, né? Não é só ir lá e comprar o cacau e, eu vou fazer um ritual de cacau. Não é só isso, né? Vai muito além, é muito mais profundo. E é isso, assim, eu fico muito feliz porque é uma conexão, assim, né? A gente recebe o chamado de servir, e aí a gente consegue entender que é muito mais além do que a gente imagina, né? Então, cada dia eu aprendo mais com a medicina, cada dia mais eu aprendo com vocês, aprendo com as pessoas que são, né, do meu círculo, ou eu vou servir a medicina, chega alguém falando, ai, mudou minha vida. E aí eu fico processando essas coisas, né, de lembrar quem eu era há uns 2 anos atrás e quem eu sou hoje, né? A conexão espiritual, a consciência, né, de não se alimentar de sofrimento animal. Meu, é muita coisa, assim, é um leque, né? A gente começa a pensar e aí a cabeça começa a ir muito além, assim, a gente tem esse olhar crítico mesmo, né? De ser uma pessoa cada vez melhor, mais respeitosa com o ser humano, com os animais, com a terra, né? Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa cuidar muito da nossa terra e tentar, sabe? Se todo mundo der uma cultivadinha, ter uma plantinha dentro de casa e aprender a ter esse amor pela terra, né? Que é uma questão de respeito, né? É de conexão também com o nosso sagrado, né? Com a ancestralidade, enfim. Tudo isso é muito importante. Essa consciência você me trouxe muito, assim, né? Porque geralmente a gente vai em rituais e é totalmente diferente, né?
E vocês, né, desde o primeiro ritual que eu fui, de trazer essa consciência, né, de fazer a gente pensar de onde vem o cacau, né? Não é só ir ali comprar, né? É muito além, tem uma história por trás, né? Até chegar nas nossas mãos, passou por vários processos, por várias pessoas, várias energias, né? Mas é isso, maravilhoso, cada dia mais aprendendo. Que linda, nossa, gratidão por compartilhar isso de coração. E é isso, fico muito feliz, assim, né, de saber, porque, assim, dentro da nossa caminhada, às vezes a gente tem coisa pra gente que parece assim, né, até às vezes eu penso que passa, sabe, passa, pra mim é tão, né, normal e tal, e aí eu venho percebendo que realmente, assim, a necessidade da gente falar bastante, né, realmente, sobre isso, né, então, eu acho também muito importante a gente trazer, né, tudo isso, né, que envolve a medicina, mas essa questão mesmo, assim, de se atentar, né, realmente, como você falou, né, de não só comprar, né, sem saber de onde veio e tudo mais, e não só a medicina da cacau, né, mas hoje, muitas medicinas, né, com a expansão e tudo mais, elas vêm sendo exploradas, né, realmente exploradas mesmo. Então, é muito importante a gente saber realmente de onde vem, quem faz, né, a medicina da ayahuasca, a medicina do rapé, né, as medicinas da terra, todas elas são muito potentes, né, elas são medicinas, assim, extremamente transformadoras. E realmente, assim, né, muitas pessoas também usam, né, as medicinas de formas, assim, realmente que não são bacanas, né, para realmente, enfim, né, para fins que não são bons. Então, a gente precisa mesmo, assim, buscar as raízes da medicina, né, valorizar. Eu gosto muito, assim, e eu sempre indico, assim, também que vocês falem sobre, né, e compartilhem nas redes, se vocês tiverem contatos, né, de medicinas, né, que são confiáveis, compartilhem, né, com as pessoas. Eu tenho compartilhado essa que eu gosto muito, né, que eu estou colocando até no site e tudo mais, que é da Cacau Jardim, e é uma medicina muito boa, que ela é feita por mulheres, né, que é feita na Bahia, então tem esse processo consciente, tem esse processo de fortalecimento das mulheres, que eu acho muito importante também dentro da nossa jornada. Eu gosto muito de linkar tudo isso ao sagrado feminino, né, as linhagens femininas ancestrais, todo esse estudo, né, a gente vem descobrindo, né, cada vez mais as pesquisas, né, que mostram essa ancestralidade feminina da medicina, então acho muito importante que a gente compartilhe mesmo, né, o que é bom, o que a gente sabe que vai fazer bem, que vai, né, trazer bons frutos aí para o futuro também, não só para esse presente. E, bom, é isso, agradeço muito a cada uma, agradeço a nossa troca de hoje, tentando aqui também estruturar o aplicativo para vocês, deixar tudo bem certinho, bem alinhadinho, porque como a gente está tendo aqui aulas de manhã e à noite, né, para vocês não ficarem sem conteúdo durante o dia, porque pode ser que às vezes vocês consigam, né, pegar aí durante o dia para assistir, né, e já vai ter também os conteúdos interativos para vocês dentro do aplicativo e depois também na plataforma, então a gente vai seguindo nos estudos. E é isso, gratidão. Vocês sentem de compartilhar mais algo, de falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo, é gratidão mesmo por todos esses ensinamentos. Eu também, só agradecer por mais um dia de troca, é muito grandioso tudo isso, né, e transformador pra gente. Ai, gratidão, gratidão. Bom, então é isso, meninas. Mujeres, diosas. Gratidão demais. Muito amor no coração. Que todas nós possamos, né, juntas, nessa egrégora, nesse intuito, né, cultivar cacau com consciência, levar, né, essa medicina com muito amor, com muito carinho para as pessoas que sentem o chamado através de nós, que a gente possa receber os ensinamentos que a gente necessita, se conectar com muito amor, com muito coração, com a nossa intuição, com a nossa espiritualidade, com quem nos guia, com quem nos guarda, com quem está ao nosso lado, e abençoar também, né, tanto a nossa linhagem, né, quanto o nosso caminho, com os caminhos abertos, com prosperidade, com muita abundância. Reia, um beijo para vocês. Beijo, tchau, tchau. Beijo, boa noite, gente. Boa noite.